Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo atuando os crimes dessa quadrilha de vermes, de essa gentinha medíocre, pequena, estão cometendo crime contra mim assim em todos os níveis, em todos os lugares, é um negócio inacreditável. E eu não consigo nenhum advogado aqui para me livrar desse lixo de gente, essa gente medíocre, pequena, que eu dei o azar de me meter com uma bosta dessa. Então estou aturando até hoje, já tem anos e anos aí que eu estou aturando esses vermes cometendo crime contra mim todo dia e não consigo nenhuma saída jurídica para me livrar desse lixo de gente e poder seguir aqui a minha vida em paz, longe do baixo nível desses imbecis. Mas enfim, enquanto isso, enquanto eu não consigo, né, enquanto eu continuo aqui nesse inferno, vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata imunda para destruir com baixo nível, com a burrice e a mediocridade deles, que são exatamente os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma reflexão em cima de uma questão levantada pela escritora Muriel Barbery, tá? Eu fiz um vídeo sobre ela e tem um pouco menos de uma semana, tá? E aí fui ver lá mais um vídeo dela, né, no Fronteiras do Pensamento, e tem uma questão muito interessante que ela levanta, que é o seguinte, fala sobre a questão da crise da ficção literária, né, porque existe uma diferença entre a ficção literária, que seria uma obra, né, com um viés mais artístico do ponto de vista tradicional, e uma ficção comercial, né? Uma ficção comercial ali que é aquele texto mais raso, mais banal, feito para vender, só para vender e tudo mais. Então a questão que eu estou levantando aí é essa aí, né? A crise da ficção literária é uma crise da própria civilização ocidental, é isso que ela está ponderando lá, né? E aí continuo, né? Aí acrescento eu aqui. O mercado está empobrecendo a literatura e junto com ela a linguagem de maneira geral e o mundo como um todo? Vamos também pensar isso aí, tá? Quais são os efeitos disso na nossa vida diária, né? Tudo isso aí vamos pensar então nesse vídeo de hoje, tá? A primeira questão da crise ser conectada com a crise da civilização é levantada por ela, e as outras duas, a questão do mercado e a questão da vida diária e tudo mais, tem a ver, né, sou eu que estou levantando, estou acrescentando aqui, e a gente pode pensar inclusive também, enfim, né, fenômenos contemporâneos, como as fake news, por exemplo, como resultante disso aí. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí no vídeo de hoje. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ler rapidamente aqui a fala dela, vou fazendo alguns comentários e trazendo obras para vocês aqui que refletem o que ela diz, tá? E depois que finalizar o texto dela e essas reflexões aí internas ao texto, faço uma reflexão final aqui para ponderar de onde vem, do meu ponto de vista, essa tal crise, né? E eventualmente um dos caminhos possíveis pode ser um que eu vou sugerir aqui no vídeo de hoje também, tá? Então, pessoal, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu livro de poemas, tá? Que eu não vendi nenhum ainda por culpa desses criminosos desgraçados, mas continuo aqui anunciando o livro e tal, e o Zap, para poder ver se eu consigo vender os livros, recuperar o dinheiro que eu gastei, ao mesmo tempo me livrar desses bandidos baixo nível que eu estou aturando esse tempo todo, tá? E aí também deixo para vocês aqui a dica do livro da Muriel Barbery, tá? Que é esse aqui, A Elegância do Ouriço, é um dos romances dela, né? É o que eu comprei, eu tenho esse aqui, né? Ela tem outros, mas enfim, esse aqui foi o que eu adquiri aqui, então quer dizer, tá na minha lista aqui também dos próximos para ler. Talvez eu já tivesse até lido, não fosse esse lixo de gente aqui vomitando ódio na minha vida, vomitando baixo nível, burrice, crime, porque, enfim, estou aqui com as minhas leituras todas atrasadas, tentando salvar meu doutorado desses animais fedorentos para poder seguir a minha vida aí, tá? Enfim, então, pessoal, vamos lá. Vamos ler aqui o texto dela, tá? Para depois a gente... e aí durante o texto eu vou fazendo as reflexões, tá? Que o texto dela, que eu consigo fazer aqui dentro do texto dela, e depois finalizo repetindo aqui com um acréscimo meu aqui, tá? Então o trecho lá começa da seguinte forma, ela começa citando uma tese do Milan Kundera, tá? Então ela diz: qual é a tese do Kundera? Vou citá-lo e assim volto ao grande pensamento europeu da minha introdução, que nasceu na Grécia, mas ultrapassou suas fronteiras geográficas, certo? Cito, e aí vocês vão ver que ela está falando do Renascimento, né? Então, cito, aí ela vai citar o Milan Kundera, abre aspas. Se é verdade que a filosofia e as ciências esqueceram o ser do homem, parece ainda mais claro que com Cervantes, com Miguel de Cervantes, ou seja, né, com o autor do Dom Quixote, está aqui, né,
que é um romance aí, enfim, é o grande romance ali, é a grande obra que inaugura o romance ali, né, o Miguel de Cervantes, antes mesmo da discussão do romantismo e tal, né? Mas enfim, então ela continua, né? Parece ainda mais claro que com Cervantes se formou uma grande arte que não é senão a exploração desse ser esquecido, esse ser esquecido que seria o ser do homem, né? E aqui ela está fazendo uma distinção entre a filosofia e a ciência, ela está fazendo uma distinção entre a filosofia e a ciência de um lado e o ser do homem de outro, ou seja, a vida, né, mais ampla, né? Tem muita gente que faz críticas à filosofia e à ciência por fugirem muito da vida mais ampla e tudo mais, né? Eu não concordo muito com essa tese, porque existem vários filósofos e mesmo cientistas que estão ali o tempo todo tentando mesclar essas descobertas mais complexas com a vida mais cotidiana, com a vida mais ali, enfim, né, com o ser do homem, que é o que ela como ela está chamando aqui, né? Bom, de qualquer maneira, existem certas tendências e certos caminhos teóricos ou pretensamente teóricos que acabam fugindo um pouco disso aí. A psicanálise é um exemplo, né? Estou aturando lista essa gente para uma gente que vive num mundo à parte e que acha que os rótulos que eles criaram resumem as pessoas, né? E aí não conseguem compreender os próprios erros, é uma gente muito imbecil, mas enfim, né? Eu sigo aqui tentando me livrar dessa gente. Voltando aqui a ela, de qualquer maneira, né, ela fala que a literatura, e portanto o Cervantes, né, ela cita o Cervantes como uma espécie de inauguração disso, né? Enfim, o Cervantes, a partir do Cervantes se forma uma grande arte que não é senão a exploração desse ser esquecido do homem, né? A literatura como um exercício quase que um reflexo da vida, né? Bom, ela continua. O romance acompanha o homem constantemente e fielmente desde o princípio dos tempos modernos, tá? E aí, como ela está falando, né? O que ela chama de princípios modernos, citando Cervantes, é o Renascimento. Só para ficar aqui, né? Para registrar isso aqui, o Renascimento por isso que ela cita os gregos no início, né? Para quem não sabe, o Renascimento o que renasce, né, no Renascimento? Os ideais gregos, né? Os ideais gregos para poder contrapor o excesso de religião da Idade Média. Quer dizer, no Renascimento, enfim, a grande arte, a grande filosofia, o pensamento, etc., a discussão social começam a fazer tentar fazer, né, o papel que a filosofia grega, que o Sócrates, o Platão, o Aristóteles fizeram em relação aos mitos gregos, né, para poder tentar se livrar da religião, né, da Idade Média e tudo mais, tá? Então, esse período que vai de 1500 a 1600 e pouco, tem várias obras que são fundamentais para a história do Ocidente aí, tá? Cito aqui para vocês algumas, né? O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, tá? Da época lá. O Príncipe do Maquiavel, certo? Tá aqui também. Obra importante ali também, daquele início ali do século XVI, tá? A Utopia, do Thomas Moros, também importante obra do início do século XVI ali, tá? E essas duas aqui já são mais na virada ali do 16 para o 17, né? Que é o Shakespeare, e aí eu estou citando aqui o Rei Lear, mas a obra inteira do Shakespeare, né? Tá? E o René Descartes, tá? Que está aqui o discurso do método do Descartes, quer dizer, são aí estão entre os principais autores da época, tá? Esses 5 aqui que eu citei, tá? Então, quer dizer, junto com o Cervantes, né? E aí um pouco antes ali deles também tem o Dante Alighieri, e uma galera que vai ali trazendo volume para essa tentativa ali de deslocar a Europa, deslocar o pensamento ocidental da época, da Idade Média, para uma nova rota, tá? Ela continua então, vamos lá. A paixão por conhecer, que no iluminismo, inclusive, isso vai ficar, né, defendido de forma explícita, né? Aquela que Russell considera a essência da espiritualidade europeia, apoderou-se então dele, ou seja, do romance. O romance foi aos poucos sendo apropriado
enfim, pela ânsia de conhecimento ali da Europa daquela época e das épocas posteriores, tá? Bom, e aí vale citar também, já que ela já fala do romance aqui, vale citar esse trabalho aqui que já é posterior, né, que é do romantismo, tá? Conversa sobre a poesia e os fragmentos da Atenal, dos irmãos Schlegel, que é o que forma inclusive a ideia do romance como uma figura de reflexão, como uma figura como uma figura-chave ali, né, da filosofia ocidental, e que é basicamente o que ela está defendendo, tá? Obviamente que ela está defendendo a partir de um olhar contemporâneo, então a gente tem que inclusive acrescentar alguns elementos, né, mas essa ideia nasce aqui com os irmãos Schlegel, tá? Esse acréscimo do romance como mecanismo de reflexão, por conta da sua extensão, por conta de uma série de elementos ali, também está refletido de maneira muito interessante nesse livro aqui do Benjamin, tá? O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, tá? Walter Benjamin, beleza? E também aqui nesse livro Estio do Tempo, do Pedro Duarte, um pesquisador brasileiro, tá? E nesse livro aqui, esse eu não li ainda, mas enfim, Romance, História de uma Ideia, do Julian Fuchs, tá? Então, pessoal, continuando aqui o texto, né, da Muriel Barbery, vamos lá, então, vamos acompanhar as ideias dela. A essência da espiritualidade europeia, como sabemos, é a dos antigos gregos, cuja paixão pelo conhecimento, a devoção à empreitada de conhecer o mundo e os homens, perdeu-se, segundo Kundera, na filosofia e nas ciências modernas, para renascer plenamente no romance. Nada mais que isso, né? Então, como eu falei aqui no início, eu acho que essa é uma leitura, se você generalizar essa ideia, você está esquecendo um monte de coisa aqui. Por exemplo, para ficar apenas um exemplo, poderia citar vários aqui, né? Mas para ficar em apenas um exemplo, a forma como a literatura comparece, essa literatura, esse sentido da literatura, esse sentido antigo, né? Que era um sentido desvinculado da filosofia e das ciências humanas, a literatura comparece de maneira evidente como um elemento estrutural de aprofundamento, de complexidade em obras como Michel Foucault, como Roland Barthes, como Jean Baudrillard e uma série de outros filósofos, tá? Então, enfim, eu não acho que isso aqui seja algo que a gente possa generalizar, né? Mas o fato é que ela está ponderando aí que na filosofia, e o Milan Kundera acha isso, na filosofia e nas ciências modernas, meio que se perdeu aí, né, essa devoção à empreitada de conhecer o mundo, tá? Então eu acho que, na verdade, mais um adendo aqui, né, eu acho que, na verdade, não foi a filosofia e as ciências humanas que perderam isso, tá? Outras características que ela vai apresentar depois aqui, como, por exemplo, a mercantilização do mundo e tudo mais, vão afastando as pessoas da filosofia e do próprio romance, do romance literário, tá? Enfim, e ao mesmo tempo tem muita gente que discute, e aí nesse ponto específico eu concordo com ela, tem muita gente que discute isso no nível pretensamente teórico, numa de tentar adaptar essa mercantilização do mundo ao próprio, enfim, à própria discussão teórica. E isso acaba numa espécie de adesismo ali pobre, né? Gente que sugere, por exemplo, que o inconsciente é capitalista, uma bobagem inacreditável, mas enfim, eu estou aturando isso aqui também nos últimos anos aí, tá? Que só sustenta, né? É uma farsa isso, só sustenta com crime, não tem outro jeito. Mas enfim, para além disso, a discussão enfim, então voltando, né? A filosofia, enquanto eu não me livrar desses animais, fica isso aqui, ó. A minha própria fala aqui fica poluída, porque eu fico lembrando da bosta que eu estou aturando aqui. Enquanto eu não me livrar desse lixo de gente, isso aqui vai ficar... A minha vida está poluída por isso, né? Infelizmente. Bom, então ela diz, né? Mas se perdeu como? No caso, ela está falando da filosofia, né? Do ser do homem que se perdeu da filosofia, essa ânsia por conhecimento também, enfim, essa devoção à procura ao conhecimento, se perdeu como? Né? Ela cita novamente o Milan Kundera, tá? Abre aspas. Um dia descobri os romances de Ernesto Sábato. Em Abaddon, o Exterminador, ele diz textualmente, abre aspas, no mundo moderno abandonado pela filosofia, fracionado por centenas de especializações científicas,
o romance nos resta como o último observatório do qual se pode abraçar a vida como um todo. Fecha aspas. Também acho apressado isso, porque o Edgar Morin, por exemplo, é um cara que está aí nas últimas décadas refletindo a questão da interdisciplinaridade, da polidisciplinaridade, da multidisciplinaridade e tudo mais. Agora, se por um lado o Morin está fazendo isso, por outro, a tal mercantilização do mundo, que ela vai citar agora, de fato acaba gerando inevitavelmente uma mentalidade especialista e especialista ao extremo, o que acaba tornando, isso vai emburrecendo a pessoa, né? E por motivos óbvios, né? Porque hoje o que vigora é o simplismo, enfim, e a gente vai falar também disso aí até o final, tá? Muito bem, então vamos lá. Antes de prosseguir, ela continua, né, uma observação conjuntural. Talvez vocês não saibam, mas no mundo inteiro o mercado da ficção literária está em queda livre. Sofreu uma erosão constante nas últimas décadas, mas de 5 anos para cá aproximadamente a queda é vertiginosa. Eu disse, ela pondera, né? Eu disse ficção literária para diferenciá-la sem julgamento da ficção comercial, que faz muito sucesso. Sem julgamento, mas tem um julgamento, né? Porque se ela está diferenciando, é um julgamento, né? Não deixa de ser. Por outro lado, no mundo editorial, ela continua, né? Todos lhes dirão que hoje os textos literários que apresentam uma certa complexidade de forma ou temática não vendem, com algumas notáveis exceções que confirmam a regra. Essa distinção, para quem também não é muito familiarizado com isso, né? Quando ela fala de ficção literária, né, em distinção ao texto comercial, ela está falando da tradição do Baudelaire, tá? Tá falando da tradição do Edgar Allan Poe, certo? Os grandes escritores aí da história da literatura, que são grandes justamente por quê? Porque saíram do banal, saíram do óbvio, né? James Joyce, está aqui o retrato do artista quando jovem. O Kafka, está aqui, né? O Metamorfose e outros textos, tá? No Brasil, né, temos o Machado de Assis, está aqui o Alienista, certo? O Pirandello, também já fiz vídeos sobre esse livro, né? O Beckett, né? Samuel Beckett, tá? Essa é a grande ficção literária, né, que ela está ponderando ali em oposição ao texto comercial. O Borges, certo? E essa tradição é uma tradição e é um tipo, né, de produção literária que não se resume aos escritores antigos. Os escritores recentes também produzem assim. E eu vou citar 3 exemplos aqui, tá? O Sérgio Santana, escritor brasileiro, que é um escritor nitidamente ali vinculado com essa produção, né, enfim, literária no sentido amplo do termo. Faleceu tem 2 ou 3 anos aí, mas enfim, tem uma produção nesse nível, tá? A Paula Oloy-Charac, escritora argentina, tá? Que está viva produzindo, tá? E tem também esse romance sensacional, esse romance dela. E o Henrique Villamatas, escritor espanhol, tá? Também está nesse nível aí. Então, enfim, tudo isso para mostrar que, na verdade, quer dizer, né, para poder ilustrar aqui essa distinção que ela faz da grande literatura, da literatura mais ampla, né, para a literatura comercial, tá? Vamos continuar, porque a gente vai chegar na reflexão final disso aí. A que se deve essa queda? A queda de vendas da literatura, né, da ficção literária, tá? Os fatores conjunturais mais evidentes são a mercantilização da cultura, que molda objetos por meio do marketing destinados a um mercado de massa, mata a diversidade, normaliza, padroniza, uniformiza, de modo que tudo que desconcerta é rejeitado. Ou seja, né, a linguagem e a própria cultura acaba nivelada por baixo ali em uma certa medida, tá? A isso devemos acrescentar outras especificidades do nosso tempo. A concorrência de outras formas culturais, como as séries, né, que ela está falando das séries de TV, que exigem para um ganho aparentemente semelhante menos concentração. E aí eu também já cito aqui, para ficar, né, num livro só, esse livro Suspensões da Percepção, que é justamente uma reflexão sobre a atenção e a crise da atenção, tá? É uma reflexão do Jonathan Crady, tá? Que se enquadra bastante aqui no que ela está dizendo. Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente finalizar o texto dela e ponderar a reflexão final do vídeo.
tá? Então ela diz, né, enfim, né, então voltando, né, ela fala das séries, critica as séries que exigem menos concentração, menos esforço, menos empenho, pois acolher imagens já criadas exige menos esforço do que as produzir você mesmo. Já fizemos vídeo aqui sobre isso também, inclusive o vídeo sobre ela, né? Falamos um pouco sobre isso aqui, porque a imagem, de certa forma, a série, o cinema, enfim, a produção audiovisual, ela traz a imagem pronta. Isso minimiza a nossa, digamos assim, a exigência de que a gente construa as imagens pela nossa própria cabeça, né? E isso acaba empobrecendo um certo, enfim, uma certa função da nossa inteligência, que é de construir as imagens a partir do texto, né? Que é uma inteligência que a literatura estimula, né? Enfim, e vai ali acrescentando cada vez mais volume a essa, digamos, né, a esse exercício, tá? E ela finaliza, né? O último parágrafo dela aqui. No mundo de informação contínua, telas, redes, imediatismo e zapping, o estado de espírito exigido para a leitura de um texto literário está sujeito a adversidades muito rudes, né? Que estado de espírito é esse? É o estado de espírito da complexidade, né? É o estado de espírito do olhar e enfim, da disponibilidade, né, para poder se conectar com o texto de maneira mais ampla e ao mesmo tempo sabendo que você vai ali ser exigido naquele texto, tá? Existem também várias... o Gumbras fala um pouco disso aqui também, nesse livro aqui, Atmosfera, Ambiência e Stimmung, tá? Então, enfim, vale a pena pensar essa questão aí também. E aí, então, pessoal, para finalizar, tá? Ela diz o seguinte: estou apenas enumerando evidências que custam caro a outras disciplinas além da literatura, que custam caro a tudo em nossas vidas, que exige reflexão, esforço, lentidão e concentração, né? Quer dizer, são funções do ser humano que estão entrando em crise, né? Nas massas de maneira geral. Quer dizer, a reflexão está em crise, o esforço de pensar está em crise, a lentidão, e no caso ela está chamando de lentidão, ou a tradução chamou de lentidão, o que seria a extensão, né? Você ter paciência para poder, enfim, né, para poder desenvolver ali um texto longo e que demanda uma concentração e tudo mais. E ela fala da concentração no final. Apenas para referir isso aí, né, tem esse texto aqui da Maria Cristina Franco Ferraz, Homo Deletabilis, tá? Que é exatamente, enfim, que tem um pouco a ver com o que ela pondera aqui, tá? Que é essa coisa do esquecimento, da crise da memória, crise da extensão, que é típica da nossa época aí, que é uma época muito, enfim, veloz, né, e simplista, tá? Então, pessoal, para finalizar, ela diz: mas também acredito que se o romance literário está ameaçado, isso se deve a razões estruturais profundas, e lanço a hipótese de que se trata de uma questão de civilização. Quer dizer, é uma crise que não é uma crise interna à produção literária, nem à produção artística. É uma crise do mundo inteiro, né? E ela finaliza: de outra forma, se o romance literário fraqueja, é por obra do diabo contemporâneo. Então, quem seria o diabo contemporâneo, né? Já listo aqui algumas características desse diabinho contemporâneo: o efêmero, o imediatismo, o reducionismo, o simplismo, o pragmatismo, a pressa, a burrice e etc. Tudo que deriva dessa visão de mundo sempre muito veloz, sempre ignorando os contextos mais amplos, sempre ignorando a necessidade de aprofundar, de refletir, etc. e tal. Bom, isso é nesse terreno que florescem as fake news, para ficar em apenas um exemplo, né? Um exemplo mais evidente, digamos assim, né? Tá aqui o livro da Lúcia Santaella. Mas tem uma questão mais ampla aí que eu queria finalizar o vídeo falando com vocês, tá? Para poder acrescentar ao que ela refletiu ali, tá? Então vamos lá. Tem na virada do século XIX para o século XX, já falei disso aqui em outros vídeos, vários autores, a filosofia, a arte de maneira geral, começaram a perceber a necessidade de refletir as produções ditas primitivas, ditas na época, né? Ou seja, de povos menores, de povos menos poderosos, e povos, inclusive, povos mais ali
enfim, desconectados da tecnologia mais avançada. Por que isso? Porque as pessoas mais civilizadas, e ela falou em civilização aqui, né, começaram a pensar, pô, né, como é que a gente pode chamar o que a gente está, né, o projeto ocidental de civilização, se a gente está ali escravizando pessoas, matando pessoas, fazendo guerra, enfim, né, e tudo mais, né? Temos que pensar o quanto que isso é um problema, o quanto que isso reflete a nossa barbárie e o quanto que eventualmente pode haver de civilidade nesses que a gente está aqui classificando nesse momento, virada do século XIX para o século XX, de bárbaros, em oposição a um ideal de civilidade, né? Tudo isso foi feito, tá? 2 livros aqui que refletem muito bem isso são esse livro aqui do Pedro Duarte, A Palavra Modernista, tem um capítulo aqui que ele fala sobre isso, Primitivismo e Revolução, tá? E esse livrinho aqui do Benedito Nunes, Oswald Canibal, tá? E aí, pessoal, qual é a questão, né? Vamos lá, tá? Para poder finalizar aqui a reflexão do vídeo de hoje, certo? Deixa eu ver aqui o tempo. Então, essa conexão da dita civilização com o primitivismo, que é esse novo olhar sobre o que antes era taxado de atrasado, etc. e tal, acabou gerando uma série de conquistas, dentre elas um novo olhar sobre a diversidade, etc. e tal. E aí a gente tem aqui o livro, mais uma vez, cito o livro do Marcos Banho, Preconceito Linguístico, que pondera muito bem esse detalhe aí no nível da linguagem, tá? Agora, isso também gerou uma série de efeitos diversos, né? Então, os discursos ditos primitivos e os povos ditos primitivos e as classes que antes eram marginalizadas enfim, e funcionavam numa lógica periférica começaram a se manifestar, porém sem todo aquele escopo histórico das sociedades antigas, né? E aí você tem inevitavelmente uma simplificação da linguagem, é normal isso, né? Só que isso gera coisas bacanas e gera problemas, né? Os problemas, tá? Vamos ficar, coisa bacana é o exercício da diversidade, tá? Agora, os problemas, analfabetismo funcional, certo? O que mais? A Pascale Casanova fala disso aqui, porque é o contrário disso, né? O contrário desse analfabetismo funcional, qual será, né? Porque essa é a reflexão aqui do vídeo de hoje, tá? Já para finalizar e para chegar aqui nos últimos livros, tá? Qual é o oposto desse analfabetismo funcional, desse imediatismo, enfim, desse simplismo? Esse exercício do que hoje é ou continua periférico, né? Ou seja, as culturas que não chegaram ainda naquele desenvolvimento tecnológico, ou não chegaram no desenvolvimento ainda, enfim, filosófico, etc. e tal, exercitarem esse seu, enfim, né, essa sua demanda por fala, né, mas no esteio disso se apropriar do pensamento erudito, do pensamento complexo, para fazer o movimento inverso, exatamente aquilo que a civilização do século XIX, XX ali, da virada, né, fez do primitivo. Esses pensamentos que estão ganhando espaço agora, o ideal é que eles caminhem na direção de se apropriar do pensamento complexo e fazer essa mescla, né? Porque senão o resultante disso vai ser inevitavelmente a gente manter aí enfim, o simples, o banal, o imediato, o reducionismo, etc. e tal, como uma regra, e nesse terreno bizarro, a literatura complexa e profunda vai perdendo terreno, e com ela vai perdendo terreno a civilidade, a civilização, a inteligência e etc e tal, tá? Então, só para ficar aqui umas dicas finais, que não vai dar tempo de falar mais nada, mas enfim, a República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, que fala um pouquinho disso aqui que eu estou ponderando, tá? O Mia Couto, que é um exemplo disso, né? Dessa apropriação do complexo pelo periférico, tá? Mia Couto. E no Brasil atual, o Ailton Krenak, que também está se apropriando aí do complexo e fazendo uma síntese muito bacana e muito enriquecedora para a gente, tá? Então, enfim, essa é uma saída possível aí
dentre outras que eventualmente outras pessoas podem contribuir também, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se fala aí no próximo vídeo do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!